Irmãos e irmãs, um bom dia para todos. Graças a Deus, um dia ensolarado, esse domingo que o Senhor nos concede viver. As boas-vindas a todos aqui da comunidade da Matriz, da comunidade São João Paulo II, no Parque Sul, e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Que a paz de Cristo esteja com todos. Nós estamos vivendo essa primeira fase do tempo comum, que vai até a terça-feira de Carnaval. Começou após o batismo de Jesus e vai até a terça de Carnaval, um período pequeno. No tempo comum a gente medita os ensinamentos de Jesus Cristo. E aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa. Se Jesus não tivesse vindo e não tivesse ensinado, nós poderíamos dizer, eu não sabia. Mas ele veio e ensinou. Então agora a gente não pode dizer que não sabia, porque ele ensinou. Estes ensinamentos de Jesus, irmãos e irmãs, é para colocar em prática, é para ser vivido. Esses ensinamentos para ser vividos. Nós estamos vivendo agora esse tempo de pandemia. Em tempo recorde, nunca aconteceu isso na história, conseguiram fazer uma vacina. Aliás, várias vacinas. Em várias partes do mundo, os cientistas trabalharam noite e dia e fizeram essa vacina. Logicamente, ela não está perfeita. Vai ser preciso fazer ajustes, porque ela não foi testada em vários grupos de risco. Na medida em que for aplicando, é que vai vendo a necessidade de se fazer esses ajustes. Mas já é uma esperança. Nesse primeiro momento em que as primeiras doses estão saindo, o que foi decidido pelas autoridades sanitárias? Vamos imunizar os médicos e o pessoal que está na linha de frente. Porque está morrendo muito médico. E numa hora dessa, morrer médico é um prejuízo para todo mundo. Morrer enfermeiro que trabalha em UTI numa hora dessa é um desastre, gente. Adianta ter o leito de UTI, ter o respirador, se não tem um médico e não tem um enfermeiro? Não adianta nada. O que nós estamos vendo? Uns engraçadinhos furando a fila. Ou seja, está pensando só nele. E não é isso que Jesus ensina para a gente não, viu, irmãos? Não é isso que nós aprendemos com o Evangelho, não. Então, é vergonhoso a gente ver que católicos estão, numa hora dessa, agindo na malandragem. Porque não é isso que o Cristo Jesus nos ensina. Qual a categoria de profissionais que mais morreu nesse tempo de pandemia, gente? Foram os médicos. Será que a gente não tem misericórdia, não? Então, os ensinamentos de Cristo Jesus, irmãos e irmãs, é para colocar em prática. Para isso que nós temos esse tempo comum. Então, prestemos bastante atenção no que o Senhor nos diz hoje. E coloquemos em prática a palavra de Deus. Que nós não sejamos meros ouvintes da palavra, mas que vivamos esta palavra de Deus. Então vamos ao Evangelho deste terceiro domingo do tempo comum. Jesus sempre quis a igreja. E Jesus nunca deu a igreja para os apóstolos. Quando ele institui o primado de Pedro, o que ele diz a Pedro?
Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja de quem, gente? De Jesus Cristo. É dele. Depois de ressuscitado, ele confirma Pedro nessa missão. E ele diz a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. De novo, ele confirma isso: as ovelhas são dele. Pedro vai apacentar um rebanho que não é dele, é de Deus, é divino. A instituição da igreja, a sua fundação, passou por vários momentos. O primeiro momento de fundação da igreja é quando a Virgem Maria diz sim ao plano de Deus. Quando Gabriel lhe revela o plano divino e ela diz sim: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim conforme a vossa palavra. Naquele momento, o Espírito Santo veio sobre ela e ela ficou grávida do menino Jesus. Naquele momento, a salvação entrou na nossa história, na nossa vida. E a igreja já está ali em germe, na humanidade de Jesus, que se uniu à divindade do Verbo de Deus, do Filho de Deus. Então esse é um primeiro momento de fundação da igreja. Essa passagem do Evangelho de Marcos, que nós acabamos de escutar, nos apresenta outros dois momentos, também importantes. Quando Jesus deixa a carpintaria de Nazaré e vai anunciar o reino de Deus, ele diz: o tempo completou-se, o reino de Deus está no meio de vós. E clama ao povo a uma conversão, a uma mudança de vida. Então, quando Jesus deixa a sua vida pessoal em Nazaré, na carpintaria, e vai cumprir a missão que o Pai lhe encarregou de realizar, a salvação da humanidade, nós temos aí um momento importante de fundação da igreja. O anúncio do reino de Deus. E presta atenção no que Jesus pede da humanidade: um arrependimento dos seus pecados, um exame de consciência, porque o Salvador já está no meio de nós. E depois, a escolha dos 4 primeiros discípulos: Pedro e André, Tiago e João. Porque a igreja vai ser conduzida por aqueles que Deus escolheu, por aqueles que Deus quis. A constituição dos pastores de Deus é de ordem divina, viu, gente? Deus chama quem Ele quer, quem Ele escolheu. Esse chamado à vocação sacerdotal é um momento importante na fundação da igreja. E para que Jesus chama os apóstolos? Para instruí-los e para depois enviá-los em missão. A palavra vocação, do latim vocare, quer dizer chamado. Deus chama, mas chama para quê? Para uma missão. O anúncio da palavra de Deus. Então, a igreja toda é vocacionada, chamada por Deus. E Deus convoca a igreja toda
para o anúncio da salvação. Então nós todos, sacerdotes e leigos, nós temos uma missão: o anúncio da palavra de Deus. Na primeira leitura da profecia de Jonas, ele foi chamado para pregar para um povo estrangeiro. E todos nós conhecemos o livro de Jonas. E Jonas disse mesmo: eu que não vou pregar para esses estrangeiros, não vou mesmo. E pegou um barco para um outro caminho. Aí Deus disse: Jonas, você esqueceu que quem mandou você pregar para Nínive fui eu, Jonas. E ele estava fugindo, indo para o outro lado. Teve um vendaval tão forte, um maremoto, que o comandante disse: isso aqui tem alguma coisa errada, que eu nunca vi uma coisa dessa. Chama todo mundo que está aqui no barco. Aí chamou todo mundo. Alguém aqui fez uma coisa contra o seu Deus. Eu quero saber quem foi, que eu nunca vi um negócio desse. Aí Jonas falou: fui eu estou fugindo de uma ordem do meu Deus. Ah, você está fugindo do seu Deus? Pega esse caboclo, joga ele no mar. Jogaram Jonas no mar, uma baleia veio, o engoliu e cuspiu ele aonde, hein, gente? Lá em Nínive, aonde ele tinha fugido. Aí pela segunda vez Deus disse a Jonas, foi o que nós acabamos de escutar: prega para o povo de Nínive. Quando Jonas pregou para o povo de Nínive, o que aconteceu? O povo se converteu, gente. A fé vem pela pregação. A pregação, ela é necessária. Todo batizado é um pregador da palavra de Deus. E o que acontece quando nós não pregamos a palavra de Deus? O povo não se converte. Então, primeiro ensinamento de hoje: Deus me chamou para pregar a salvação, a sua palavra divina. E ai de mim, se eu não pregar a palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus não é questão de honra para nós. É uma missão que nos foi dada. Imaginemos, irmãos e irmãs, quantas pessoas aí fora, perdida, desorientada, com depressão, com medo numa hora dessa. Gente desesperada, que perdeu o emprego, que não tem como ganhar o dinheiro para o sustento da sua família. Nós todos sabemos, o preço do alimento subiu, que foi uma coisa absurda. Imagine quem tem filho adolescente numa hora dessa. Porque esse adolescente, se você der um boi, ele come um boi de uma vez. E numa crise dessa, como é que a gente faz? Nós é que temos que levar esperança para essas pessoas. O anúncio da salvação foi entregue a nós, irmãos e irmãs. Na segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, o que Paulo nos diz? Não se iludam com esse mundo, tudo passa. Como é que eu vou me iludir com uma coisa passageira, gente? Nós aqui não temos cidade permanente. Tudo aqui é transitório. A minha mãe nos dizia lá em casa: vocês não podem amar nem o seu pai, nem a mim mais do que a Deus. Deus tem que vir em primeiro lugar. Porque um dia eu vou passar na vida de vocês. Vocês não vão me ter aqui para sempre.
E aquilo parecia para mim que nunca ia acontecer. Quando a minha mãe morreu, eu falei, tudo que ela disse é verdade. A gente não pode se apegar às pessoas, senão a gente enlouquece. Quantas pessoas queridas não passaram pela nossa vida? E a nossa vida continua, gente. Quanta coisa nós não estamos deixando de realizar por conta dessa pandemia. A gente não pode se reunir, a gente não pode se encontrar, não pode se abraçar. Um momento difícil na história da humanidade. Então esse mundo é ilusão, gente. Não nos apeguemos a nada, a bens materiais. Isso é ilusão. Para aqueles que esqueceram disso, a pandemia está lembrando isso. E a gente pode ir embora a qualquer momento dessa vida. E deixa tudo aqui. Só tem uma coisa que não passa. Só Jesus Cristo. O autor da carta aos Hebreus nos diz, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Apeguemo-nos com Jesus Cristo. É Ele a nossa vida. É Ele a nossa salvação. E porque Ele é a nossa salvação, vamos anunciá-lo àqueles que ainda não sabem. Essa é a missão que Jesus deu à sua amada igreja. E que nós possamos realizar essa missão com todo o ardor missionário. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.